Chegamos ao terceiro dia, a terceira ministração da nossa série. Está acontecendo no Maio Laranja. E hoje nós vamos falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. E eu queria que você dedicasse o máximo de atenção possível que você conseguir. Esse é um assunto muito necessário, muito importante de ser falado, e eu tenho muito orgulho de estar aqui na Igreja Refúgio, de fazer parte dessa igreja e de fazer parte também dessa ministração e dessa série que montamos e pensamos e oramos e cremos que Deus irá abençoar muitas vidas através de todas elas, através de todas as ministrações. Quando a gente fala sobre violência sexual, e eu tenho estado no PEP Amazonas, tenho trabalhado como voluntária desde 2017. Aproveita e depois já segue aí @PEP Amazonas. A gente tem várias dicas sobre proteção à criança e temos programa e uma forma da igreja servir a comunidade onde ela está. Então, quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a estudar, a pesquisar, fazer alguns cursos voltados para a proteção e para a prevenção da violência sexual contra crianças. E aí eu me deparei com um mundo enorme, que é esse assunto, que é o assunto da violência. E às vezes a gente escuta falar algumas coisas, escuta aqui, escuta ali, mas eu acredito que a gente ainda fala muito pouco sobre o assunto, né? Muito pouco, mas a gente fala pouquíssimo sobre o assunto. Por isso que a gente, como igreja, entende o nosso papel e decide falar sobre isso. Então, desde 2017, eu sempre escuto, nossa, mas por que a igreja vai falar sobre isso? Por que você fala sobre isso? Como é que você consegue? Você não chora, isso não deve ser quando você vai cuidar das crianças. E eu espero conseguir te responder de alguma forma por que é importante a gente falar sobre isso. Tá bom? Eu sei que às vezes parece um assunto muito indigesto, mas eu quero que você lembre que como Igreja de Jesus, nós estamos no mundo para comunicar a libertação, seja em qualquer situação e seja em qualquer dor da sociedade, qualquer dor do nosso próximo. E com a violência sexual não é diferente. Então, antes da gente falar e relatar um pouquinho sobre a violência em si, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos e a gente vai ver como o mundo deveria ser, né? Antes da gente falar como ele está, eu queria muito que você lembrasse como ele deveria ser. Então, Gênesis 1, o versículo 26. A primeira parte diz assim: Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Uau! Deus pensou em mim e você e decidiu nos criar à sua imagem. Versículo 27. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. E o versículo 31. Então, Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Deus tinha criado todas as coisas, Deus tinha criado a natureza, Deus tinha criado os animais, e aí cria o homem e a mulher, e depois dessa criação dele, ele olha e diz, uau, está tudo muito bom. E eu quero que você pense, né? Se Deus me criou a imagem e semelhança dele, é lógico que nós não seremos como Deus também, no sentido 100% deuses, né? Mas nós temos algumas marcas da identidade de Deus em nós, algumas características. E eu queria destacar 3 coisas aqui que Deus, ao nos criar, nos deu também. É a voz, porque Deus fez o mundo, né? Gênesis inteiro relata. E Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus disse, Deus disse, Deus disse. Então Deus foi criando todas as coisas através da voz, através da palavra. Então Ele também nos capacitou com essa voz, como uma forma de comunicarmos a verdade dele para quem está ao nosso lado. Deus também nos fez com poder. Ele pega Adão e olha e diz, olha Adão, agora você vai colocar o nome de todos os animais. Gente, vaca não tem cara de vaca, cachorro não tem cara de cachorro, eu acho incrível. Porque se Deus mudasse, você colocar, você mudaria o nome de algum animal? E ele deu esse poder para Adão, e Adão estava lá dominando sobre toda a natureza. E ele também nos fez um ser relacional.
Deus se importa com você. E depois de Gênesis, nós vemos toda a narração bíblica é a tentativa de Deus querendo reconstruir esse relacionamento comigo e com você, com a igreja dele, com os filhos. Em Gênesis 3:8, fala que Deus, e aí eles já haviam pecado, já haviam desobedecido a Deus, mas fala que Deus veio para o jardim para encontrar Adão e para conversar. Eu acho isso fantástico. Eu fico imaginando assim, o que será que Deus conversava com Adão? O que é que eles falavam? Será que Deus falava sobre os planos dele pra gente? Será que Deus dizia, Adão, olha, esse mundo vai estar cheio de gente, vai ser só você? Eu não sei, eu fico aqui viajando e pensando como era incrível ter esse relacionamento cara a cara, né, tão próximo com Deus. Então isso é importante quando a gente fala de violência também, a gente lembrar como Deus nos criou para ser, como Deus pensou nas crianças e como Deus as criou. E nós precisamos falar sobre violência então, porque violência é quando eu violo o direito do outro, né? Então, quando eu tiro o direito do outro. E a violência sexual, ela faz isso, ela tira a voz da vítima, ela tira o poder. A pessoa não se sente mais dona do seu próprio corpo, da sua própria história. Ela tira a voz, a violência tira a voz porque existe um pacto de silêncio e a vítima não consegue falar sobre isso. E tira também a característica relacional de Deus, porque a vítima passa a duvidar, não confiar em todas as pessoas e ela tem dificuldade de se relacionar, seja com sua família, com seus amigos, enfim, com as pessoas que ela encontra após a violência instalada. Então isso foge de tudo que Deus fez, isso foge de tudo que Deus pensou, mas através da igreja do Senhor, Ele está pronto e é possível que todas as coisas sejam redimidas. Então por isso que a gente tem que falar sobre violência também, porque é através da gente aqui que Deus vai redimir todas as coisas, que Ele vai redimir a criação e tudo que foi para fora do lugar, tudo que bagunçou no mundo quando o pecado entrou, Deus irá redimir através de mim e de você. Então, para a gente conseguir fazer isso, para a gente conseguir ser usado por Deus, a gente precisa entender um pouquinho do sofrimento, entender um pouquinho do que acontece. Então, Cris falou lá no primeiro domingo, né, que a primeira arma é a informação. Então a gente precisa, ainda que seja um assunto que não é muito conversado, que talvez você não goste de ter acesso, mas a gente precisa da informação para que a gente consiga mudar essa realidade. E embora o sofrimento ele seja inevitável, porque sempre, depois que entrou o pecado, vai sempre existir sofrimento. Vai sempre existir alguma dor, vai sempre existir algum tipo de tristeza, né? E eu ouço às vezes as pessoas falando assim, eu não gosto de ouvir que criança sofre, porque eu não consigo ajudar todo mundo. E aí eu fico sofrendo e eu prefiro não entrar em contato com isso. Mas mesmo que o sofrimento exista, a gente não pode se calar, só porque ele vai sempre existir. Entendeu? Não dá pra gente dizer, não, já que isso nunca vai mudar mesmo, deixa assim. Seria desumano, seria contra Deus, seria contra os princípios da criação do Senhor. Isaías 61 fala que o Espírito do Senhor está sobre nós e que com ele nós podemos curar, nós podemos proclamar libertação, nós podemos levar novidade de vida a quem está sofrendo, a quem está com dor, a quem está aprisionado. Então, por isso também a igreja precisa falar sobre isso. E todas as vezes que a gente nega a existência da violência, ou todas as vezes que a gente diminui, a gente blasfema contra a criação, a gente nega que Deus fez a criação perfeita. E todas as vezes que eu finjo que ela não está perfeita, eu estou indo contra o que Deus espera de mim. Você está indo contra o que Deus espera de você. E o meu desejo é que depois dessa nossa conversa de hoje, você consiga se encontrar e dizer assim, olhar para a situação e dizer, ok, entendi. Agora, qual é a minha parte? Né? O que eu vou fazer com isso, o que eu vi, com isso que eu estou sabendo ou descobrindo.
Na Bíblia, eu acho a Bíblia assim, incrível, porque ela traz todos os assuntos que você imaginar, porque fala que a Bíblia toda ela foi inspirada por Deus e Deus poderia ter inspirado as pessoas para escrever só as partes boas da vida delas, né? Mas não, Deus não ocultou nada. Deus não ocultou nada do que aconteceu. E aí talvez você já deve ter ouvido falar sobre o rei Davi, né? Sobre aquele menino que estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, e o profeta chega e unge ele como rei. Mas eu queria que você fosse lá, abrir sua Bíblia novamente, e fosse lá em 2 Samuel, capítulo 13. Eu vou te dar um geralzão assim sobre essa história, mas depois eu te indico você pegar a sua Bíblia e ler com calma, reflete e tira suas conclusões e deixa o Espírito Santo te ensinar sobre isso também. Então, Davi tinha uma filha que se chamava Tamar. E ela tinha, né, alguns irmãos, e ela era muito bonita. E um dos irmãos dela olhou e se apaixonou por Tamar. Ele olhou e disse: rapaz, quero essa mulher, custa o que custar agora. E aí ele finge que está doente ali, bicho esperto. Aí pede ao rei, né, diz: deixa minha irmã vir cuidar de mim e tal. Quando ela chega, ele manda todos os servos sair e pede que ela vá servir ele no quarto. E aí, quando ele chega lá, e eu queria ler agora o versículo 12, quando Tamar chega lá, ele agarra ela, né, e fala, talvez tenha se declarado, dizendo que estava louco, apaixonado por ela e que precisava ter um momento lá de amor com ela. E aí, no versículo 12, fala assim, a resposta de Tamar para ele: não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel, não faça essa loucura. No versículo 14 diz: mas Aminon não quis ouvi-la, e como era mais forte que ela, a violentou. Então Tamar fica desesperada, né? Ela fala, depois você lê lá, e ela fala: e agora, o que é que vai ser de mim, o que é que vai ser de você? Mas a mesma paixão que ele estava, a mesma vontade que ele estava de estar com ela, de repente se transforma em ódio, em abuso. Eu não queria mais estar perto dela. E ele manda ela embora dali. E aí outro irmão dela vê isso, Absalão pega ela e leva para a casa dele. E aí no versículo 21 fala assim: quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. E embora Absalão não tivesse dito nada a Aminon a esse respeito, odiou Aminon profundamente pelo que ele havia feito a sua irmã. E aí a história vai contando que se passaram 2 anos e Absalão ficou aqui maquinando, né? O que é que eu vou fazer para vingar minha irmã e para fazer ele pagar pelo que ele fez. E aí ele faz toda a situação para que o irmão vá com ele. E aí ele planeja a morte do irmão e chega a matá-lo. E aí chegou a notícia para Davi dizendo assim que todos os filhos dele estavam mortos. E Davi se desespera, porque ele achava que toda a linhagem dele tinha acabado. E depois alguém diz: não foi todo mundo, se acalme. Absalão fugiu e Aminon está morto. E aí, no versículo 37, diz assim: Davi chorou muitos dias por seu filho Aminon. Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, onde permaneceu por 3 anos. E o rei Davi, conformado com a morte de Aminon, abandonou a ideia de perseguir Absalão. O que é que eu quero destacar aqui? Primeiro, que a violência sexual ela existe desde que o mundo é mundo. Desde que gente é gente, sempre existiu depois que o pecado entrou, né? Lógico. E aí, mas o que eu queria destacar para você é que Davi, aquele homem que Deus falou para o profeta, dizendo assim: você vai ungir um homem segundo o meu coração, não olhe para a aparência. Mas Davi, diante da violência sexual, diante do que a filha dele tinha passado, disse que ele ficou furioso. E só. Mas quando o filho dele, né, que tinha sido o autor da violência, morre, diz que ele chorou por vários dias, né? E depois fala que ele desistiu, se conformou com a morte e abandonou a ideia de perseguir o outro filho que o tinha matado. Então ele, além de chorar por vários dias, além de se desesperar, ele ainda ficou planejando matar o filho. Aí eu te pergunto: e quem chorou por Tamar?
Quantas mulheres temos hoje, quantas crianças, quantos adolescentes temos hoje e ninguém tem chorado por eles? Quem vai chorar por Tamar? Você tem chorado por Tamar? Ou você tem olhado a situação e tem ficado só furioso, talvez, com a raiva, sem entender, e não passa disso. Então, nós precisamos ter em nós o desejo de justiça, porque assim se comporta os filhos de Deus. Nós não podemos ser omissos e seletivos como Davi foi. Hoje na igreja a gente tem alguns pecados que são meio difíceis de tolerar. Então às vezes a gente escolhe algumas coisas para dizer, tá vendo isso aí? Você vai pro inferno, viu? O que você tá fazendo? E outros a gente diz, sabe o que? Não, deixa nas mãos de Deus. Então nós não podemos ser seletivos com o pecado. Nós não podemos ser seletivos com o crime, inclusive. Se eu chego para alguém, ou se outra pessoa chega e diz, minha casa foi roubada, meu celular foi roubado, com certeza vai ter alguém que diz, rapaz, liga para a polícia, vamos denunciar, não sei o que, esse cara safado tem que pegar e tal. Mas quando uma vítima de violência sexual chega para fazer uma denúncia, e a denúncia aqui não só nos órgãos, mas denunciar para alguém que ela conhece, denunciar para alguém que convive com ela, provavelmente também ela ouvirá, como é que foi isso? O que? Fulano? Não, acho que você está confundindo. Mas com que roupa você estava? E aí a gente, sem querer, começa a colocar culpa em quem foi vítima e deixa, mais uma vez, que o agressor fique impune. E aí a Bíblia, como eu já falei, que é maravilhosa, ela nos instrui a cuidar das vítimas. Jesus sempre olhou para as vítimas, Jesus sempre olhou para os que eram marginalizados na sociedade. Ele sempre se importou com quem estava sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de agressão. E lá em Provérbios 31:8 fala assim: fale a favor daqueles que não podem se defender, proteja os direitos de todos os desamparados. Então, quando a gente fala em criança, quando a gente fala em criação de filhos, automaticamente a maioria das pessoas, quando eu falo assim, a maioria das pessoas me fala, lembra logo de Provérbios e lembra sobre a vara da disciplina e tal. Só que no mesmo livro diz que a gente precisa falar em favor daqueles que não podem se defender. E na nossa sociedade a gente olha para as crianças que não podem se defender, para os adolescentes que não podem se defender, não podem fugir de seu agressor. E como que Jesus tratava, essas crianças? Lá no Velho Testamento a gente vê a importância de passar a lei para os filhos, Então, se eu não me engano, é Deuteronômio que fala: olha, ensina o teu filho ao sentar na mesa, andar pelo caminho. Então, havia essa preocupação com as gerações futuras. Mas quando existiam as guerras, as invasões nas cidades, as primeiras que sofriam eram as crianças. E aí Jesus vem, e como todo paradigma, todos os grandes assuntos religiosos, ele vem e quebra essa ideia das pessoas também. Aí eles estavam lá um dia conversando, Jesus e seus discípulos, Mateus 18, e aí os discípulos assim, acho que ficavam tentando competir a atenção de Jesus, e eles chegaram para ele e perguntaram: mestre, fala aqui pra gente agora, vamos tirar a dúvida, quem é mais importante? E aí Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz que aquele que não se tornar como aquela criança não poderá entrar no reino dos céus. E a criança daquela forma, ela não sabia ensinar, ela não sabia falar, talvez as pessoas, como hoje, olhem e acham que as crianças não sabem nada, mas as crianças só sabem coisas diferentes, entende? Às vezes a gente espera que a criança tenha resposta para tudo e que ela nasça já, que o menino nasça, não acorda de noite, não chore. Venha para a igreja, fique 2 horas sentado, peça comida a você, não peça água, seja santo, não peque mais, Enquanto nós adultos estamos numa caminhada muito, muito maior que eles, muito maior que elas, que as crianças, mas ainda assim erramos. Então, Jesus coloca aquela criança e fala: olha, nem você é maior, mas esta criança aqui, dela é o reino dos céus. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho, como é que você tem agido?
Como é que a gente, como igreja, como é que a gente, como sociedade, tem agido em relação às crianças? A gente tem reagido igual Davi, só com uma fúria, uma raiva, mas também não faz nada? Ou a gente tem, de fato, colocado a criança, as nossas crianças, a começar dos que estão na nossa casa? A gente tem colocado as nossas crianças nesse lugar importante, como Jesus fez. E aí você não precisa me responder, não precisa comentar nada aí. Você pensa e analisa. Deus, ele também criou uma rede de proteção. A Bíblia também fala sobre isso. Eu vou citar alguns versículos e depois você vai lá, você anota aí e depois você vai lá e confere, tá bom? Eu queria muito que você lesse Marcos 9:33. Que você lesse Deuteronômio 24, do 17 ao 22. Êxodo 22, do 22 ao 24. Oséias 13:8. E também que você lembrasse de um detalhe que está lá em João 14, que diz que Deus mesmo se fez criança. Ô, gente, vocês já pensaram assim, por que Jesus veio como criança? Né? Ele, na época que ele veio, existia uma esperança muito grande, o filho do rei viria. E aí talvez os profetas esperassem que ele viria com poder, com grande glória, tudo expulsando todo mundo, nós vamos para o inferno. E outros esperavam que ele viesse de fato como rei, com vestes reais, sem se misturar ali com qualquer pessoa. E ele vem como uma criança, vulnerável, alguém que precisa de cuidado. Então isso comunica muito para mim, né? Que Deus escolheu enviar Jesus como criança para que a gente pudesse lembrar que Deus se importa dessa forma com as crianças e que a criança, mesmo ainda pequena, ela pode crescer e ir aprendendo e fazer grandes coisas no reino do Senhor. Ela pode ser protagonista no reino de Deus. Então contribua para que seus filhos, para que as crianças que estão perto de você conheçam o Senhor, conheçam o Evangelho de verdade. Não é só esse negocinho de que Jesus morreu na cruz para salvar, amém? Não, mas que elas conheçam o Senhor e se tornem protagonistas. Assim como Samuel foi protagonista na história, assim como na multiplicação dos pães e dos peixes, Filipe olha e diz, a gente vai poder fazer isso por quê? Porque um menino tinha lá o seu lanche e Jesus se tornou protagonista daquela história e naquele momento no meio de tantos adultos. E como eu já falei, para combater algo, a gente precisa se informar. Então, o que seria, trazendo o conceito, o que seria a violência sexual, o abuso sexual contra crianças e adolescentes? É toda e qualquer ação imposta a uma criança que tenha o final seja o agressor se satisfazer. E aí a gente tem algumas coisas, né? Esse agressor se satisfaz, a gente tem a simetria de poder, ou seja, uma criança ela jamais vai poder competir com a força de um adulto ou de um adolescente maior do que ela. A coerção, a criança ela é obrigada a fazer aquilo e o consentimento inválido, ou seja, não adianta dizer assim, o camarada vir dizer, não, mas ela gostou, ela quis, ela deixou. O consentimento da criança não é válido, porque não tem os mesmos conceitos que você, não tem o mesmo repertório sexual que você, não tem a mesma vivência que você tem. Então, a criança jamais ela é capaz de consentir ao adulto que ele faça algo com o seu corpo e com ela. A gente tem formas, né? E quando a gente fala em abuso sexual, as pessoas pensam só na forma, no ato sexual em si. Mas pode ser com toques e sem toques. Olha só. Ou seja, a criança ficar ouvindo, a criança ser exposta a palavras, né, com conotação sexual, a criança ser exposta a ficar vendo pornografia, ficar assistindo, ver o corpo de alguém exibindo o corpo para a criança, exibindo suas partes íntimas, também é uma forma de abuso sexual. Existem pais, existem pessoas que têm filhos e se satisfazem sexualmente, tendo relação sexual na frente da criança. Eles têm prazer em saber que a criança está ali, mesmo que ela pareça estar dormindo. E isso é crime pela nossa lei. Existem outros pais que acham que não tem problema, não, mas a criança está dormindo, né? Ela não está sabendo nada. E é justamente por não saber o que significa aquilo que a criança pode ter consequências
devastadoras ao longo da sua vida. A gente também tem dados assim, eu não sei você, mas quando eu era criança, eu sempre tinha muito medo de quem eu conhecia. Rapaz, tinha história de um homem que andava num carro preto, eu não sei se na sua cidade tinha. Eu sou do Nordeste, certo? De João Pessoa. Lá tem essa história que tinha um homem de carro preto, ficava rodando para pegar as crianças. Cheguei aqui em Manaus, descobri que a parada dava aqui também. Porque aqui também tem gente que tinha medo desse cara. Meu amigo, o homem rodava, viu? Então, e tinha essa preocupação, né, com os desconhecidos. Mas só de 10 a 15% dos casos de violência sexual são por pessoas desconhecidas. Então, tem a pessoa lá que fica olhando, que fica observando a dinâmica familiar. Às vezes essa criança sai sozinha, ou às vezes ela não tem um adulto sempre ali com ela, mas são raríssimos os casos. O que é mais preocupante ainda, porque o agressor pode estar dentro da casa da criança. Se ele não está ali, se ele não faz parte da família dela, se ele não está no ambiente intrafamiliar, ele está ali no extrafamiliar, mas é conhecido. Então, é alguém que conhece a criança, que ajuda a família, é alguém que talvez participe do aniversário da criança, é alguém que observa e vai conquistando, né? E aí é o processo de aliciamento. É quando o agressor ou agressora, porque sim, mulheres também agridem sexualmente crianças, vai conquistando a confiança da família, a confiança daquela criança e vai aos poucos entrando nesse mundo dela, né? Então vem falando o quanto ele acha ela especial, o quanto acha ela bonita, o quanto, mas sua família não cuida de você direito, eu amo você, sua família não tá nem aí pra você. E a criança vai sendo inserida nesse mundo e ela vai acreditando. Gente, a criança é tipo assim, um HD zerado, sabe? E ela tá lá pronta para receber informações. E se a gente, como pais, como igreja, não educarmos, não dermos uma educação sexual adequada a essa criança, se a gente não cercá-la de amor e não a fizer entender que Deus a criou e sonhou com ela, outra pessoa virá e colocará as informações que ele quiser e terá êxito. Então preste muita atenção nas suas crianças, fique muito atento a tudo o que acontece com ela e no seu dia a dia. Quem é esse agressor ou esse abusador, como é mais normal falar, né? Ou essa agressora? São pessoas acima de toda e qualquer suspeita. Então, ninguém vem com o nome na testa, vou abusar do seu filho, sou agressor de criança. Ninguém vem, mas são como lobos em pele de cordeiros. Então, não existe um perfil, não dá para dizer que é só homem, ou que é só hétero, ou que é só homossexual, não existe isso. Em todos os níveis da sociedade, em todos os locais nós encontramos abusadores de criança, em igreja, em escola, dentro de casa, como eu já falei, na vizinhança. Então, eles estão por todos os lugares. E geralmente vai sempre parecer uma pessoa incapaz de maltratar uma criança, né? E essa pessoa vai olhar para a criança e vai enxergar ela como adulto. Então, não olha para a criança e vê ela como alguém cheio de pureza, né, de inocência, não. Vai olhar e achar que ela vai satisfazer os desejos dele, né? Ou dela, no caso, se for um agressor. E aí eu queria tocar num ponto que eu acredito que a violência, ela vai crescendo e ela tem crescido até hoje pela forma que a gente olha para as crianças, sabe? A gente às vezes olha a criança como um objeto, como algo para me satisfazer, como algo que eu posso botar aqui, que eu posso botar ali, sem importância, sem sentimento, sem vontade. Lá no Nordeste a gente tem o costume de ouvir, né? Menina, você não é nem gente desse tamanho, você tá cheio de vontade para quê? Então a gente fica ouvindo isso, e aqui eu não quero também dizer que você precisa ir para o outro extremo e deixar a criança fazer tudo o que ela quiser. A criança vai poder lhe tratar como quiser, porque é assim, a gente é uma sociedade extremista. Ou a gente nega tudo que a criança está falando, né? Ou então a gente hoje também vê pais e cuidadores que trocam de lugar com a criança.
Então a criança que é para ser ensinada, né, que é para ser corrigida, que é para ter limites, ela passa a ser a pessoa que determina o funcionamento da casa, né? Para onde vai, para onde não vai, onde senta, onde não senta. Então nós precisamos de um equilíbrio, mas para esse equilíbrio o primeiro passo é mudar a forma como nós olhamos para as nossas crianças. E isso só é possível tendo Cristo como nossa referência. E eu sei que talvez para você ouvir sobre agressor, pensar no agressor pode ser muito difícil, assim como é para mim. Quando eu comecei a estudar, minha gente, me dava muita raiva, muito ódio, né? E um dia o Senhor ministrou ao meu coração que o agressor, apesar de errar, ele também merece a redenção de Cristo. Cristo também morreu por ele. Então, se por um acaso você está nos assistindo e alguma vez na sua vida, alguma vez na sua história, você fez algo mal ou você praticou violência sexual contra uma criança, eu quero dizer a você que há sim esperança para você em Jesus. Só que a Bíblia também nos fala que nós precisamos confessar o nosso pecado, deixar e alcançar misericórdia. Então, o tamanho do seu arrependimento precisa ser proporcional ao seu estrago, entende? Então, não existe isso do agressor, e a gente ouve muito, não julgueis para que não sejam julgados. Só que Jesus disse que ele veio para julgar, ele veio para julgar o mundo. Então, se eu erro contra o meu irmão, se eu peco contra Deus, eu preciso pedir perdão a Deus. Mas se eu pequei contra o meu irmão também, eu preciso me redimir com ele também. Então, você precisa se abrir para a justiça de Deus e ele vai te tratar melhor do que qualquer outra pessoa, mas ele não vai tirar as consequências dos seus atos. Só que você também precisa passar pela justiça da terra, porque você agiu contra o seu próximo, porque você agiu contra a sociedade. E isso não pode ficar impune jamais. Jesus, a cruz não foi para isso, mas a cruz é uma esperança de que para todo e qualquer pecado há redenção. Porém, as nossas escolhas vão nos trazer sempre consequências e não há como fugir. Você vai precisar passar por todas elas. Essa vítima, né, a gente falou um pouquinho do que falamos um pouquinho do agressor, agora como é essa vítima, né? Como é uma criança que está mais vulnerável para sofrer a violência sexual. Geralmente são crianças que não têm muito claro a sua importância na sua família. Geralmente são crianças que não receberam a educação sexual adequada, que elas não aprenderam sobre o seu corpo, sobre limites, né? O meu corpo ninguém toca, existem partes que são só minhas, as minhas partes íntimas. Eu não tenho direito também de tocar no corpo do outro, se ele não me permitir. Existem partes no corpo do outro que eu não posso tocar. Então são crianças fragilizadas em relação ao seu corpo, às suas emoções, porque tudo isso tem a ver, tudo isso fortalecido vai proteger e ajudar essa criança. Eu quero que você lembre de Gênesis 1 e eu vou ler aqui alguns sinais e sintomas de uma vítima de violência sexual. E quero que você entenda que a criança, ela sempre vai falar de alguma forma. Ela pode não falar assim do jeito que eu estou falando para você. Ela pode não chegar e dizer, olha, fulano me tocou, ou eu passei por essa situação. Mas ela sempre vai demonstrar. Se não for por palavras, ela vai demonstrar ou avisar através dos comportamentos, através dos hábitos de cuidado com o seu corpo, da forma como ela se vê, através da sua sexualidade inadequada para a idade, certo? Lembra de Gênesis 1? Que tudo que Deus criou, quando criou homem e mulher, e viu e disse que era muito bom. Então preste atenção nisso que eu vou ler aqui e me diz se isso combina com Gênesis 1, tá certo? Olha só, sinais corporais que a criança pode apresentar. Dor, inchaço, lesão nas partes íntimas, traumatismo físico, lesões corporais por uso de violência física, porque às vezes a violência sexual ela não vem com violência física. A violência física pode existir também. Geralmente ela vem acompanhada da violência emocional. Então nem sempre a criança vai ter sinais ali no corpo, mas pode ter também. Ganho ou perda de peso,
visando afetar a atratividade para o autor de violência sexual, gravidez precoce, constipação, incontinência fecal, sinais comportamentais, medo do escuro, de lugares fechados, culpa, autoflagelação, tentativa de suicídio, regressão aos comportamentos infantis, né? Uma criança, um adolescente se olha e diz, oxe, esse já é grande, não era para estar mais fazendo xixi na roupa, xixi na cama. Então, pode ser um sinal, tá? Eu não estou falando que esses sinais isolados são a certeza de que a criança está passando por violência sexual, mas tudo junto pode ser um sinal. Comportamento agressivo, raivoso, principalmente quando ela dirige isso para a família, para as pessoas que não são seus agressores, mas que ela sabe que deveriam proteger ela. Então, meio que sem entender, mas ela nutre uma raiva e um desejo e uma revolta grande contra as pessoas da sua família. Tristeza, abatimento profundo, depressão crônica, hábitos cuidados com o corpo, mudança de hábito alimentar, perda ou ganho excessiva de peso de repente, aparência descuidada, então talvez aquela pessoa que tenha necessidade extrema de cuidar muito da aparência, de se lavar demais, né? Então a criança pode tanto estar no extremo de não querer saber disso, não querer se cuidar, não querer se limpar, não querer tocar no seu corpo, como ela pode também estar no outro extremo, fazer isso de forma exagerada. Atraso, ausência de desenvolvimento da linguagem verbal em crianças muito pequenas, resistência em participar de atividades físicas, assiduidade e pontualidade ou atrasos exagerados na escola, dificuldade de concentração e aprendizagem, queda injustificada da frequência escolar, reprovação, ausência ou pouca participação nas atividades escolares, tendência a isolamento social, evitamento ou exagero de contato físico, né? Um dos anos a gente ouviu um relato que um médico chegou aqui no interior do Amazonas e ele foi fazer consultas, né, na comunidade. E aí trouxeram uma menina, acho que era 1 ano ou 2, alguma coisa assim, ela não tinha mais 2 anos. E quando essa menina chegou perto dele, ela pediu o colo e sentou com as pernas assim abertas na perna dele. E ele achou aquilo muito estranho, porque uma criança naquela idade não deveria ter esse tipo de atitude com um desconhecido. E aí quando ele foi examinar a menina, ele viu vestígios físicos nas suas partes íntimas que ela estava sofrendo violência sexual. Ou aquela criança também que evita desesperadamente o contato com qualquer outro. Lembra sempre dos extremos. O ideal é a gente ter um equilíbrio, né? Então, quando a criança sofre a violência, ela vai para um extremo ou outro. Frequentes fugas de casa, dificuldade de confiar nas pessoas à sua volta, curiosidade sexual exagerada para a sua idade, então, ou seja, aquela criança que às vezes, ou até um adolescente que tem uma linguagem muito sexualizada, que não condiz com a faixa etária, que não condiz com o momento de desenvolvimento que ele está. Pode ser um sinal também. A ansiedade constante, expressão de afeto sexualizada ou de forma erótica, né? A criança que também pode gostar de ver e pode, às vezes, até ficar viciada em ver pornografia, pode ser um sinal também. A criança que se toca de forma excessiva, manipula os seus órgãos genitais de forma excessiva, pode ser também um sinal de violência sexual. Então, as crianças que apresentam esses sinais, elas podem estar pedindo ajuda. Lembre-se que as crianças sempre vão pedir ajuda de alguma forma. A gente só precisa estar atento ao que elas estão mostrando e ao que elas estão vivendo. E a consequência dessa violência ou a forma como essas crianças vivem quando elas sofrem violência crônica vai depender de alguns fatores. Quem foi o agressor, qual a idade, quanto tempo durou, está durando, onde a criança estava, se era na casa dela, se era na casa do agressor. Então, tudo junto vai determinar quais serão essas consequências. E a maioria das vítimas vive as consequências da violência sexual em médio e a longo prazo. Então, quando a violência sexual acontece na infância, é como se aquele desenvolvimento, né? Lembrando Gênesis 1 novamente, Deus criou para que todas as coisas fossem perfeitas. Então você começa a estudar sobre o desenvolvimento infantil e eu fico admirada, acho incrível, sou apaixonada por esse assunto,
o quanto cada coisa vem a seu tempo. Deus já poderia também ter nos deixado nascer prontos, já falando, andando, correndo, né, com o nosso cérebro já ok, já pronto para trabalhar, para falar, mas não. E nisso ele também nos ensina a necessidade de ter um tempo para tudo. Então a criança, o bebê, vai crescendo e a cada mês ele vai conseguindo fazer uma coisa nova. Né? Ele, quando cresce, ele não interage muito, daqui a pouco ele já interage, a sua visão também melhora, daqui a pouco ele descobre que tem mão, bota a mão na boca, depois o pé, e assim vai. Então quando a violência sexual acontece na infância, rompe, quebra esse desenvolvimento que deveria ser perfeito. Então, uma criança que sofre a violência sexual, ela nunca mais será a mesma, até encontrar Jesus, que pode redimir essa história. E mesmo que as cicatrizes fiquem, porque elas não vão sumir, infelizmente, mas ele pode sim trazer cura e esperança para essa vida. E eu queria falar com você, que talvez esteja, se você está nos assistindo, e talvez você tenha sido ou está sendo vítima de violência sexual, eu quero, antes de tudo, falar para você que a culpa não é sua. Só existe um culpado da violência acontecer, que é o agressor ou agressora, que estão agindo não segundo o Gênesis 1, mas segundo o pecado que entrou no mundo. Então, ele peca contra Deus e contra você. Toda vítima, ela vive na tríade da dor, que é a vergonha, a culpa e o medo. E se você tem vivido situações assim, eu quero dizer que há esperança para você. Procure alguém com quem você possa contar. Nós temos pessoas aqui na nossa igreja, nós temos aconselhamentos com o nosso pastor, que é psicólogo. Você precisa contar para alguém. Você precisa falar para alguém. O que fizeram com você não te define. A sua vida, a sua história não acabou aí. Muito pelo contrário, você pode pegar toda essa dor e ainda que você lembre, mas tratar tudo que você tem sofrido e conseguir viver de forma plena no Senhor, de forma saudável. Você merece isso. Deus não te criou para essa situação. Deus não criou para você viver numa situação de violência, presa, com medo, sentindo dor na alma, né? Angústia, dor no corpo. Deus não criou você para isso. Cristo nos libertou para sermos livres. Então, em Cristo é possível. E ele poderia fazer talvez até uma mágica, né? Deus tem o poder de vir e curar tudo do dia para a noite. Você dormir ruim e acordar bom. Eu acredito nisso. Mas eu também acredito que ele usa outras pessoas. Então, ele usa a igreja, ele usa um psicólogo ou uma psicóloga para te ajudar a sair desse lugar que você está e encontrar cura. Procure ajuda profissional, procure ajuda de alguém, porque você merece sair dessa situação que você está vivendo. Eu queria também ressaltar uma palavra para os pais. Eu encontro pais e ouço mães, principalmente, que dizem assim: eu não sei como você consegue falar sobre isso com seu filho, porque eu não consigo. Não consigo e eu acho que vou proteger meu filho sem deixar ele sair de perto de mim. O meu filho só vai ali se eu tiver e não sei o que, não pode confiar em ninguém. E acaba passando isso para a criança também, que o mundo é um lugar ruim, que a criança não pode confiar em ninguém e que ela tem que estar sempre atenta. Mas eu tenho uma palavra também para o seu coração. A informação é a melhor proteção que você pode dar para o seu filho. Então a criança precisa conhecer o seu corpo, ela precisa saber como cada parte chama, né? Se cabeça é cabeça. Então a gente pode falar para a criança também o nome das partes íntimas. E aí eu vejo pais assustados. Mas isso vai dar ideia para o meu filho? Isso vai despertar alguma coisa? Não, o seu filho foi criado com esse corpo que ele tem. Jesus colocou as partes íntimas também. Isso não foi obra do pecado. Ele está assim porque Deus planejou que o corpo seria assim. Então ele precisa conhecer o corpo dele, né? Ou ela precisa conhecer o corpo dela. Precisa saber como cuidar. Precisa respeitar. Existem casos que agressores chegam para a criança. Existe um caso de um avô que chegou para um menino e falou: olha só, isso que você tem aí no meio das suas pernas é um pirulito.
Agora me diga, minha gente, para que serve pirulito? E aquele menino era abusado constantemente pelo seu avô. E esse avô pegou 10 reais e deu para ele, disse, tome 10 reais, e agora o seu pirulito é meu. E essa criança passou por uma oficina na escola sobre prevenção à violência sexual. E aí, quando a educadora estava lá falando sobre as partes íntimas, o cuidado que a gente tem que ter, que não é todo mundo que pode tocar, quando que pode tocar, quando que não pode. E esse menino, já com 10 anos, falou, professora, mas eu não tenho essa parte íntima. E a professora se assustou, né? Falou, como assim você não tem? Ela pensou que ele pudesse ter perdido, né? Ou ter acontecido algum acidente. E ele falou, não, porque meu avô me deu 10 reais e agora é dele. Então ele pode usar a hora que ele quer. E a minha parte íntima não tem esse nome que você está falando. Minha parte íntima se chama pirulito. E aí a educadora naquela hora, né, controlando toda a sua fúria e raiva, a primeira ação dela foi pegar 10 reais, dar para ele e dizer, a partir de hoje, você vai comprar a sua parte íntima de volta. Você vai chegar lá no seu avô e vai dizer que isso não é magia. E, claro, depois ela acionou toda a rede de proteção e aquele agressor, aquele avô, foi levado, preso, né, foi retirado do convívio da criança. Mas olha só, a educação sexual adequada, ouvir sobre o seu corpo e o que pode e o que não pode, né, salvou a vida daquele menino, salvou ele de uma situação de violência instalada há muito tempo. Então se informe sobre o assunto, leia, né? Quando a gente quer estudar ou quando a gente quer fazer algum curso, a gente lê sobre o tema que a gente está estudando, a gente pesquisa, a gente compra livro. Então faça a mesma coisa pelos seus filhos também. Entenda qual é o processo que o seu filho está, qual é a fase de desenvolvimento que ele está. Aprenda como falar com ele, porque é possível falar sobre sexualidade com seu filho a partir da hora que ele nasce. Porque sexualidade não está ligada só ao sexo, mas como eu me vejo, como eu me porto, o que eu gosto de fazer. Tudo isso está ligado à minha sexualidade. Então se informe, temos muitas pessoas trabalhando com isso nas redes sociais, no Instagram. Já falei aqui do nosso Instagram do PEP, tem a Rede Mãos Dadas, tem Rinas, né? Tem uma psicóloga que eu gosto demais, inclusive também é nordestina, maravilhosa, Leiliane Rocha. Tem o Espaço de Proteção, que é de André, maravilhosa, lá de São Paulo. Então, a gente está cercado de pessoas muito boas também, que trabalham para a proteção das crianças e adolescentes. Então, se recicle, né? E nesse momento que a gente está ensinando sobre sexualidade para os nossos filhos, a gente acaba também indo de encontro ao que a gente recebeu de forma errada ou que não recebeu. Então, também é preciso olhar para a gente. É preciso ter esse olhar de cuidado, esse olhar de amor. E se ficar muito difícil, procure ajuda também. Se nesse processo de ensinar o seu filho, você se der conta de que você foi uma vítima, mas não percebia, mas não sabia, procure ajuda profissional para que você possa proteger o seu filho assim, com informação, com muito cuidado. A gente aqui na Refúgio, nós tivemos uma reunião ontem maravilhosa para finalizar, para chegar a um consenso para escrever a nossa política de proteção às crianças. E para isso tem um time massa, show de bola, que estuda, que se importa e que está pensando na proteção como um todo das nossas crianças. Nós temos metodologias também para isso, né? Nós temos metodologias do Claves Brasil, inclusive também sigam a página no Instagram. Nós temos metodologias maravilhosas da Visão Mundial para igrejas, para instituições, para escolas. Então, se você que está nos assistindo, você quer saber mais sobre essas metodologias, você quer levar para a sua escola, para a sua igreja, procura a gente também, manda uma mensagem, comece a seguir essas pessoas sérias que trabalham com isso, para que você também esteja totalmente munido de informações para poder proteger as suas crianças. E pais, sempre fiquem atentos aos sinais dos seus filhos, sempre, sempre. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Como que a gente trata uma herança, gente? É de forma muito cuidadosa, muito amorosa. Eu falo sempre que cuidar dos meus filhos
para mim, é viver o Evangelho, né? Eles ministram o Evangelho em mim sem nem saber, porque eu preciso olhar para eles com perdão, com misericórdia, com amor. Então, entender, né, qual a idade deles, o que é esperado para essa idade. Então, às vezes, a gente vê alguns sinais de justiça e diz: esse menino vai querendo ficar contra mim, quem tem que meter o cacete mesmo, não adianta. Mas você precisa entender o que está acontecendo com ele, para que você possa ajudá-lo e assim você ter um bom relacionamento, você poder criar laços fortes, importantes de amor com seu filho. E assim você estará também conseguindo protegê-lo. Não quer dizer que quem faz isso protege o filho 100%. Não há como, é impossível, mas você diminui muito as chances do seu filho sofrer a violência sexual. Então, deixa sempre isso muito claro para o seu filho, a identidade dele, as características, faça com que ele ame o corpo que ele tem, a história que ele tem, quem ele é diante de Deus. Sempre fortaleça o seu filho. O seu filho também, seus filhos também precisam de valor, de respeito, de entender que o relacionamento entre as pessoas é algo bom, e isso também precisa ser ensinado. Gente, na nossa cabeça, parece assim, é tudo muito lógico. Mas na cabeça da criança não tem nada lógico. A gente precisa sim falar, a gente precisa sim ensinar e repetir isso por várias e várias vezes. A criança, ela precisa de pelo menos um adulto em que ela confie. Ela precisa saber que tem alguém que vai acreditar no que ela falar. Então, ensine também a criança que ela pode confiar em alguém, né? Lá em casa eu fiz um exercício com os meninos, depois de ensinar sobre os órgãos de proteção à criança, sobre quem trabalha e tal. E aí eu perguntei quem que eles confiavam, porque também não adianta você dizer, você só pode confiar na tia tal, no tio tal, não. E a criança precisa identificar e desenvolver esse relacionamento de segurança, de confiança. E aí eu pedi para eles listarem e eles mandaram, né, uma mensagem para as pessoas daquela lista. E eu disse para eles, pronto, aqui é a sua rede de proteção. Além dos órgãos, você tem essas pessoas. Qualquer coisa que acontecer com você, dentro de casa ou fora, você pode procurar essas pessoas. E Theo, que é meu filho mais novo, ele tem 5 anos agora, e aí ele mandou áudio para as tias, né, falando: tia, olha, você é da minha rede de proteção, eu posso contar com você para me proteger? E aí, né, ainda bem que todos confirmaram que sim. Então, a criança precisa saber que tem alguém ali, né, que vai cuidar dela também, porque se a maioria dos casos de violência acontece dentro de casa, acontece em torno da criança, ela precisa saber que fora daquele ambiente, ela também precisa confiar em alguém. E quando a gente descobre uma situação dessa, né, de violência, o que é que a gente faz? Todo mundo entra em crise. A criança entra em crise, a família entra em crise, a igreja entra em crise, a sociedade entra em crise. Mas na Bíblia também nós encontramos resposta. Lá em Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quando a gente fala que a violência ela precisa de uma denúncia, a gente ouve de novo, né? Assim, não julgueis para não seja julgado. Ai, vamos orar e entregar a Deus. É engraçado como algumas coisas a gente quer sempre entregar para Deus, né? Não, Deus vai resolver. Outras coisas que Deus quer resolver, a gente quer fazer. Então, a gente precisa entender muito bem qual é o nosso papel. E veja só, denúncia é trazer justiça para a situação daquela criança. E justiça não tem nada a ver com vingança. Às vezes, quando a gente fala, a pessoa diz: mas você precisa perdoar o agressor. Amém, concordo. Preciso perdoar, mas a justiça precisa ser feita. Nunca, jamais, uma denúncia ou algum relato da criança pode ficar sem resposta. Ou pode ficar só esperando que Deus resolva. Porque Deus já fez tudo, gente. Ele já nos deu vida. Ele já mandou Jesus para morrer na cruz. Nós temos a graça do Senhor. Então, essa graça que às vezes a gente prega, estamos colocando também como igreja de Deus que falha, a gente às vezes prega uma graça que me salva, mas não me transforma. A graça que me salva, mas não transforma quem está sofrendo perto de mim. Gente, isso não é graça de Deus. Não é. Isso pode ser graça de qualquer pessoa, mas de Deus não é.
Então essa graça que me salva, ela me transforma e transforma o meu entorno. Então lembre-se sempre que uma situação não pode ficar jamais, uma situação de violência não pode ficar jamais sem uma denúncia. Nem todo o pecado ele é crime, mas no caso da violência sexual, ele é crime sim. Então, não dá pra gente resolver crime só com oração, entende? O que precisa de oração a gente ora, mas o que precisa da justiça de Deus e da terra, a gente precisa fazer também. Nós somos e precisamos ser esse agente de proteção e esse agente de trazer a justiça para a terra. Né? A gente sempre fala muito, e John tem uma ministração muito linda sobre o pão ser nosso, né? Pai nosso, nos dá o nosso pão. E às vezes a gente como igreja falha porque a gente acha que só o pão tem que ser nosso. Mas a dor não pode ser nossa também. Então, da mesma forma que Deus quer que a gente tenha comunhão e partilhe o pão, a gente também precisa partilhar as dores. Porque nós somos um corpo, então o que dói em você precisa doer em mim. O que dói na criança precisa doer no adulto, entende? Então é por isso que a situação de violência, ela não pode ficar impune e ela não pode jamais ficar sem denúncia. Temos vários meios de fazer a denúncia, né? E aí eu escuto às vezes também algumas pessoas dizerem, não, mas vai expor a criança ou vai trazer vergonha para o nome da igreja. Olha só, o evangelho já foi envergonhado na vida da criança. Alguém já envergonhou o evangelho para ela. E a vergonha não vem porque a vítima falou, mas a vergonha vem através do agressor que cometeu aquele pecado. Então a gente precisa sempre lembrar disso. A infância é um caminho que a gente vai caminhar a vida inteira. E se a gente não tiver esse cuidado agora, lá para frente, minha gente, vai destroçar tudo e vai só Jesus, com muita misericórdia, agindo. Mas você precisa lembrar que você é agente de justiça, ou precisa ser agente de justiça. Nós temos aqui em Manaus um trabalho maravilhoso que é do Salves, que você pode procurá-los e fazer denúncia. Eles têm uma equipe multidisciplinar para acompanhar a vítima e a família. Você pode fazer a denúncia através do Disque 100, o aplicativo de direitos humanos. Se você ainda não conhece, baixa aí no seu celular, que você pode fazer a denúncia através dele também. No site da ouvidoria, nas delegacias especializadas de proteção à criança e adolescente, o Ministério dos Direitos Humanos, achei fantástico isso. Eles têm um número agora de WhatsApp, onde a pessoa pode fazer a denúncia através desse número também. Então eles estão recebendo denúncias e a criança às vezes mora com o agressor, está sempre com o agressor, não tem como ligar. E aí, através de mensagens, é possível fazer essa denúncia, mandar fotos, mandar vídeos. E aí tem gente que grava áudio e envia. E aí você pode enviar qualquer denúncia sobre qualquer tipo de violência contra criança, adolescente, mulher. Conselhos tutelares também, Ministério Público. Gente, é uma rede, de verdade, de proteção. Né? E aí, às vezes, eu também escuto as pessoas dizerem assim, mas não adianta, porque a justiça no Brasil, né, repete, é muito falho. O outro falhar não me dá o direito de ficar no meu lugar e dizer, não vou fazer nada. Entende? Porque se quem faz a violência, quem é um agressor de violência pecou e errou, quem fica calado também peca e erra. Então, quando eu olho, pesquiso um pouquinho sobre o sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente, e aí você vai ver, peraí, como sociedade civil, como igreja, qual é o meu papel? E um dos nossos papéis como agentes de justiça é fazer com que essa lei funcione também. É estar lá em cima, é cobrar, entende? É pensar bem quando vamos fazer o nosso voto, quando vamos dar o nosso voto para alguém, é estudar sobre isso. Então, existem várias formas da gente fazer a denúncia, que pode ser anônima, inclusive. Então, o fato de não funcionar, ela não pode parar você, porque aí você vai estar sendo conivente com o pecado, conivente com o crime, e não estará sendo muito diferente do agressor. E a Bíblia fala que quem fizer um dos pequenos se desviarem do caminho ou trazer sofrimento para eles, era melhor que amarrasse uma corda no pescoço com uma pedra
e caísse na água. E assim, eu espero que esse assunto tenha chegado ao seu coração, que você tenha entendido sobre ele. A gente essa semana também vai abrir uma caixinha de perguntas para, se for alguma dúvida, eu sei que é muita coisa para entender e para falar em pouco tempo. Mas a gente ainda vai ter espaços aqui, a gente vai ter espaço na nossa rede social, a gente vai ter espaço para os pais, treinamento para pais, para voluntários, para que a gente possa se fortalecer, aprender mais com Jesus e poder proteger as nossas crianças. Eu já estou chegando ao fim. Eu queria apenas ler um relato para você de uma vítima que sofreu violência sexual. Enquanto eu leio, eu queria que você lembrasse um pouquinho, né, do que a gente conversou, do que eu falei aqui sobre os sinais, sobre os traumas, como que uma vítima vive. Eu vou ler esse pequeno relato aqui para você. Quando nasci, minha família já era cristã. Passei boa parte da minha vida frequentando regularmente a igreja, pois meu pai era pastor. Desde que me lembro, as músicas e pregações eram confusas para mim. Eu até falava sobre o amor de Deus, mas a verdade é que eu não sentia em meu coração e achava que aquilo era culpa minha. Eu não fazia nada certo e não era de fato crente como as outras pessoas. Eu comecei a ser abusada muito cedo. Não tenho certeza de quantos anos exatamente eu comecei a não ser uma criança normal e igual a todas. Tenho a impressão de que aos 4 ou 5 anos comecei a ser abusada por um vizinho. Tenho lembranças vagas sobre isso, mas sei que foram alguns episódios. Na mesma época, comecei a ser abusada pelo meu avô também. Lembro de brincadeiras e falas obscenas e impróprias que ele tinha e repetia enquanto me tocava. Sempre dizia também que era um carinho e que eu merecia aquilo, que eu era muito especial. Por isso ele precisava repetir todos os dias que fossem possíveis e que, claro, aquele era o nosso segredo e que ninguém poderia saber. Ele dizia que se eu contasse a minha avó, ela ficaria muito triste. Meus irmãos não iriam querer ficar perto de mim e meus pais me bateriam porque eu estava sendo má. Ao mesmo tempo que eu via que estava recebendo carinho, também eu via que era culpa minha, porque eu pedia com o meu jeito de ser. Aquilo tudo era muito confuso. Em outros momentos, ele me mostrava suas partes íntimas e dizia que eram as melhores coisas que eu poderia ver. Precisava me acostumar e que ainda iria gostar muito daquilo. Essas eram sempre as palavras dele. Tenho a lembrança da última vez que essa situação aconteceu. Eu tinha 8 anos e depois de cumprir todo o ritual de sempre, ele disse que eu já estava muito grandinha e já não serviria mais para ele. Que alívio! E ao mesmo tempo, o sentimento de não fazer nada certo era acentuado. Aos 9 anos, passei por outra situação de abuso. O irmão distante que tinha ido morar na minha casa foi meu agressor da vez. Ele repetiu algumas coisas que meu avô fazia e dizia. Tudo aquilo parecia um tormento sem fim. O tempo passou e eu fui crescendo. Mas não havia nenhum lugar que eu me sentia segura enquanto isso. Sempre senti muito medo de tudo e de todos. E me esforçava ao máximo para escondê-lo. Então eu fingia que era valente, eu fingia que era segura e forte. Mas a atmosfera que eu vivia era sempre cheia de medo. É como se eu nunca soubesse o que esperar, nem dos outros, nem de mim, nem do ambiente onde eu estava. Tive problemas para dormir à noite durante muito tempo. Eu tinha medo até de dormir, porque significava estar vulnerável novamente. E qualquer pessoa poderia fazer o que quisesse também. Durante minha adolescência e juventude, passei por mais situações violentas. 2 amigos, 3 professores, 2 namorados. Parecia não ser possível confiar em ninguém. Realmente eu me colocava e me submetia a relacionamentos onde não era valorizada e onde meu corpo parecia a única coisa que eu poderia oferecer a alguém. Me sentia presa, suja, sem valor, incapaz de merecer respeito, principalmente de um homem. Estupros, mentiras, violência física e emocional. E Deus parecia estar cada dia mais longe, indiferente à minha dor.
eu continuava presa a todo aquele segredo que era cada vez maior. Na escola, na igreja, eu fingia ter uma vida normal, mas me sentia diferente o tempo todo. Sentia que nunca me encaixava em lugar nenhum. Fingia ser amiga de todos, confiar em todos, fingia ser feliz e divertida porque eu precisava desesperadamente viver como se toda aquela dor fosse mentira. Era um terrível fingimento que me deixava cansada psicologicamente e me fazia sentir incapaz de me relacionar de forma saudável com outras pessoas. Inclusive com minha família, que parecia merecedora apenas da minha raiva constante. Eu não conseguia confiar neles também. E nem conseguia achar que merecia ser feliz. É como se todas as outras meninas fossem princesas e eu não tinha o direito de ser igual a elas. Sempre detestei meu corpo e passei a comer compulsivamente como forma de punir. Afinal, ele era a razão de toda aquela agonia que eu vivia escondendo. Achava que se o meu corpo se tornasse mais feio do que ele já era, eu pararia de passar por todas aquelas situações de dores e desespero. Mas nada parecia adiantar. Algumas situações de abuso que passei foram sem toques. Porém, eu ouvia palavras obscenas de homens próximos, alguns da minha família também, alguns casados. E eles sempre reforçavam que só agiam assim porque eu os provocava. Eu sentia vergonha de quem tinha me tornado. E quando você sente vergonha do que é, isso envenena todos os seus sentimentos e atos. Tentei suicídio por 3 vezes. Aquilo parecia a solução para acabar de vez com toda a agonia. Tive depressão, pânico de estar com outros, pesadelos constantes, tremores, sentimento de solidão e abandono. Vivi todos os dias me sentindo amordaçada e incapaz de ser ouvida. Dentro de mim, o vazio apenas crescia e aquilo era impossível de ser resolvido. Passei por muitas outras coisas que não consigo colocar em palavras e minha vida se tornou tão insignificante que pensar na morte parecia sempre a única saída. Baseado em tudo que nós ouvimos hoje, o que você acha que pode ter acontecido com ela? Essa é a história da minha vida. Melhor, uma parte da história da minha vida. Mas não é quem eu sou hoje. Eu descobri que em Deus existia liberdade para mim e uma identidade que eu poderia viver. Em Deus existia uma vida que não era corrompida nem cheia de violências. Eu não conto isso para que você que está me vendo sinta pena de mim. Eu não conto isso para que você depois me mande mensagens carinhosas, mas se quiser mandar, pode mandar, eu adoro. Mas eu exponho hoje tudo isso na esperança de que se você passou por coisas parecidas, porque sofrimento a gente não compara, não dá para comparar um sofrimento ou vida, né, de vítimas. Mas se você passou por qualquer coisa parecida, eu hoje falo sobre isso para que você saiba que é possível uma vida saudável, cheia de cura e de liberdade do Senhor. Porque Cristo já fez isso na cruz por nós. O caminho da cura, ele é eterno. Eu gostaria muito de dizer que hoje eu não sinto medo de nada, ou que as lembranças às vezes não me atormentam. Eu gostaria muito de dizer para você que eu nem lembro disso, ou que lembrar não me traz dor. Mas seria uma grande mentira. Eu sei que o caminho da minha cura será eterno, será até a volta de Jesus, mas ele não é impossível. Só que a minha dor não me escraviza mais, por mais difícil que seja. Ela não me escraviza mais. Eu precisei de cuidado, eu precisei que alguém me ouvisse, eu precisei que alguém me ensinasse, já adulta, que eu tinha uma identidade em Cristo e que eu podia viver uma vida diferente. Eu tive cuidado pastoral,
eu tive cuidado profissional, eu tive cuidado de amigas que acolheram a minha dor e fizeram dessa dor delas também. Eu tive o apoio de um homem maravilhoso que se tornou o meu esposo. E hoje nós temos 3 filhos. Olha só que ironia. Eu vivo cheia, rodeada de homens. E olhar para eles me traz esperança. Porque eu decidi que toda dor que eu senti, que toda dor que me atormentou, ela não iria determinar quem eu seria. E eu decidi que a minha resposta para a sociedade, a minha resposta para Deus, a minha resposta para os agressores da minha história, seria devolver 3 homens íntegros, fortes e tementes a Deus. E eu espero não falhar nisso. Deus se importa com você. Não desista. Talvez a sua dor não seja igual à minha, mas se ela está te consumindo e dizendo que não tem mais sentido para você, ou que você não terá outra oportunidade de viver bem, feliz, alegre, livre, não desista, porque isso é possível em Cristo. Tenha coragem e se permita ser livre. Não deixe mais que a violência te escravize. Não deixe mais que outro te escravize. Se posicione, se levante hoje e decida mudar o rumo da sua história.